Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bússola Profissional, o primeiro podcast que fala sobre carreiras profissionais no Brasil. Para você que não me conhece, meu nome é Manuel Pacheco e você é apresentador, o host, como sou em todos os outros episódios. E hoje temos um convidado muito especial da área da endocrinologia, mas antes da gente apresentar nosso convidado, alguns recados, como sempre a gente tem alguns recados antes de começar esse episódio. O primeiro recado é, estamos de volta aqui no estúdio, em Copacabana, no Rio de Janeiro, depois de uma temporada de 7 episódios em Florianópolis, e em breve estaremos lá de novo. Mas aí eu quero pedir para você uma ajuda que está do outro lado. A gente colocou como meta, né? O grupo Bússola Profissional colocou como meta gravar podcasts em diversos estados diferentes, em diversas cidades diferentes. E por isso eu vou precisar da tua ajuda. Se você tem algum profissional para recomendar, se você tem algum profissional capacitado, que tem uma história legal para contar, que tenha conteúdo para passar pra gente, entre em contato pelo Instagram, podcast Bússola Profissional, vou deixar o link aqui embaixo, para que você consiga mandar o link, né? Indicar o profissional e a gente vai conversar com ele, ver se a gente consegue viabilizar de alguma maneira esse papo, se a gente consegue viabilizar essa conversa, tá? Pode ser do Rio de Janeiro, pode ser de Florianópolis, pode ser de São Paulo. Quanto mais longe, melhor, para a gente conseguir chegar em profissionais de todo o Brasil, beleza? E aí, segundo recado, você que é profissional da área da saúde, você especificamente profissional da área da saúde, que tem o intuito de entrar no mercado digital, que está querendo começar a produzir conteúdo da maneira certa, fazer aquilo que eu chamo do marketing positivo e não marketing negativo, eu vou pedir para você entrar em contato pelo Instagram MKTD Pacheco. Lá eu vou conseguir te ajudar da melhor maneira. A gente pode marcar uma reunião onde eu vou te explicar como você vai entrar no marketing digital, você vai conseguir captar mais pacientes, aumentar a tua autoridade, se comunicar com o teu público de uma maneira tranquila, uma maneira correta e, com certeza, uma maneira que traga resultados, beleza? Mas, dados os recados, agora vamos ao nosso convidado. Hoje o nosso convidado é um endocrinologista, especialista em emagrecimento, Dr. Luiz Edmundo. Tudo bem, Luiz? Essa mesa está cada vez maior, a gente não está conseguindo mais apertar a mão dos convidados aqui. Mas vamos lá, Dr. Luiz. Tudo certo com você? Tudo bom, cara. Vamos trocar essa ideia? Vamos bater esse papo sobre endocrinologia? Com certeza. Então vamos lá. Dr. Luiz, eu queria primeiro que você falasse um pouco, se apresentasse, depois falasse um pouco sobre a sua trajetória, para você provar para a nossa audiência porque você merece estar aqui nesse programa chamado Bússola Profissional. Falou, Manuel. Pô, obrigado aí primeiramente pelo convite, né? Tá aqui, para mim tá sendo muito legal participar desse podcast. E, cara, eu sou médico, né? Endocrinologista, como você bem disse. E a minha trajetória, ela basicamente, ela foi moldada aí em cima de bastante estudo, né? Estudo e resiliência. Então, isso daí é que realmente pautou toda essa minha trajetória. Você vem de uma família de médicos? Cara, não, cara. Exatamente, eu não tive essa porta de entrada, essa abertura. Legal. Né? Eu sou o primeiro médico da minha família, Pô, né? que legal, primeiro cara. e único médico. Meu pai é contador, né? A minha mãe professora. E desde sempre, né? Desde muito pequeno, eles sempre martelaram na minha cabeça essa ideia de estudar, né? Estudo sempre foi uma coisa muito que eles sempre me exigiram bastante, né? Então, cara, por exemplo, até pouco tempo atrás, né? Até meus 22 anos, hoje eu vou fazer 40 já. Cara, pra mim, a única forma de ser bem-sucedido e ganhar dinheiro era através do estudo. Sim. Né? Eu não vislumbrava Um outro caminho. um outro caminho. E quando falo estudo, é estudo mesmo Claro. acadêmico, né? Porque a gente sabe que o estudo ele é a base para qualquer tipo de coisa que você queira fazer bem. Legal. O estudo e conhecimento ele tem que estar ali presente. Eu falo isso para minha filha bastante, né? Minha filha hoje está com 14 anos, eu falo para ela, cara, para você ser youtuber, né? Você tem que ter estudo, você tem que ter conhecimento. Você tem que estudar o algoritmo, né? Porra, tem que estudar algoritmo, tem que saber de filmagem, marketing, iluminação, gestão financeira, você tem que saber disso daí. Então, o estudo é a base de tudo, né? Mas eu tô falando do estudo acadêmico. Então, na minha cabeça era, cara, terminou o ensino médio, eu tenho que estudar, passar no vestibular e seguir uma carreira formal. Legal. E assim acabou sendo. Então, eu terminei o meu ensino médio em 2003, né? 2003 eu terminei o meu ensino médio. E aí, pô, quando eu terminei o meu ensino médio, eu já sabia que eu queria fazer medicina, né? Só que, obviamente, eu não passei de cara, até porque medicina... É difícil, né, cara? Muito difícil. Sempre foi um curso concorrido, continua sendo E um você curso estudava bastante sempre... concorrido. Você estudou em colégio particular a vida inteira? Cara, eu estudei. Legal. Meus pais, eles sempre fizeram um esforço bastante, né?
para eu conseguir ter essa boa base, né? Esse ensino fundamental. Então eu tive isso. Eu tive um bom ensino fundamental, tive um bom ensino médio, mas eu sabia que a graduação já seria uma coisa que eles não conseguiriam bancar. Faculdade de medicina é muito cara. Muito cara, sempre, né? Agora tá um preço absurdo, mas sempre foi muito caro. Então eu já saí do meu ensino médio sabendo que o meu próximo passo seria entrar no cursinho e eu já tinha na cabeça que eu ia ficar... Meter a cara nem estudando. Não, já sabia que ia ficar já entrei preparado para ficar 3, 4, 5 anos estudando para passar, porque era o único caminho. Acabei que consegui passar com 2 anos depois. Pô, legal, cursinho, cara. passei. É difícil, não é todo mundo que consegue, não. Cara, é difícil, sim. E aí eu consegui, passei para a UERJ, né, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, aí, uma boa faculdade. E aí sim foi, cara, seguiu. Então terminei a faculdade entrei em 2006, terminei em 2011 a faculdade. No final da faculdade já aquela outra maratona de estudo, por isso que eu falo que, cara, estudo é uma coisa que tá muito... Isso aumenta, né? Quando você acabou, agora que você conseguiu chegar na universidade, você fala assim, vou respirar. Não respira. Você vai embora. Porque, por exemplo, no final do ano, né? Então, no final do curso de medicina, a gente começa no internato, ali com 1 ano e meio, 2 anos para terminar o curso, a gente começa no internato. E o internato é um período da vida do estudante de medicina que ele tá um pouco mais tranquilo, no sentido de não tem mais aquelas exigências de prova e trabalho, né? É você, estudante de medicina com seu conhecimento adquirido, estetinho no pescoço, né? Rodando o hospital, rodando as especialidades para colocar aprender a mão na massa, tudo. Aprender na prática. Legal. E aí a gente tem uma certa liberdade, com um pouco mais liberdade com o tempo, sabe? Sim. E aí a gente divide. Nesse internato é quando a gente divide esse nosso tempo, internato e preparação para a residência, porque, acredite, existe um cursinho para estudante de medicina para passar na residência, né? Igual tem um cursinho de pré-vestibular, tem um cursinho para estudante de medicina. Ou seja, depois que você fez um esforço colossal para você entrar na universidade, você vai estudar na universidade para passar em todas as matérias necessárias, obviamente. E você depois ainda tem que estudar muito para passar na residência. Tem mais um esforço, mais um segundo esforço, mais uma segunda etapa. E aí vai. Aí cursinho para conseguir, graças a Deus, passar logo. E aí eu passei para a especialidade que eu queria, para o local que eu queria. Na época eu queria ortopedia, né? Então eu passei para ortopedia na UFRJ. Fiz durante 3 anos o curso, a residência de ortopedia. Foi ótimo, aprendi muita coisa lá. Foi muito bom. Terminei em 2015 a minha residência em ortopedia. Sim. Na sequência, a gente já tem que estudar mais, porque quando você termina a ortopedia, você tem que fazer uma prova de título de especialista. E a prova de título da ortopedia é tida como uma das provas mais difíceis dentre todas as especialidades, né? Então, tu estuda pra caramba. Consegui passar também, depois, subespecialidade em cirurgia do joelho, fiz, enfim... É isso, né, cara? É jogo infinito. Você tá sempre estudando, sempre tentando se melhorar. Sempre você tentando conseguir uma pontuação nova. Sempre. É como se fosse um jogo, né, de videogame. Você tá sempre lutando pra passar pra próxima fase. Chega num degrau, tu quer do outro degrau. E assim vai. E aí, cara, como que eu cheguei aqui hoje, endocrinologista? Depois de um tempo trabalhando como ortopedista, né, eu comecei a fazer um curso de pós-graduação em osteoporose e osteometabolismo. Né? E foi justamente nesse curso que o bichinho da endocrinologia me mordeu de novo. E eu digo de novo por quê? Porque quando eu entrei na faculdade, né, lá no primeiro ano da faculdade, a gente cursa uma matéria chamada... A matéria ela é biocel, né? Nessa matéria a gente estuda, né, fisiologia humana e bioquímica humana, né? E aí eu fiquei fascinado quando estudei biocel. Eu falei, cara, eu vou ser endocrinologista. Ponto, eu já sei o que eu quero ser. Aí acabou que vai passando, né? Vai passando ali a graduação, você vai tendo contato com outras coisas. Essa vontade aí diminuiu um pouquinho. Não sumiu não, mas ficou ali guardadinho. E aí, tá, beleza. Tô na minha pós-graduação. Na pós-graduação a gente começa a aprofundar um pouco mais, entender a importância do hormônio, a importância do sono, da alimentação, né? Pra gente ter uma boa qualidade óssea. E aí eu falei, cara... Aí eu comecei a estudar osteoporose. O que é osteoporose? Pô, osteoporose é uma doença na qual o paciente ele tem uma fragilidade óssea. Então, a massa óssea desse paciente ela fica tão fraca que ele quebra à toa, né? Então, um tombo pra gente, que a gente cai e levanta,
o paciente Ele com é o osteoporose, fim, né? ele cai e quebra, né? Falei, cara, beleza, eu sei tratar a osteoporose, mas qual é a principal causa da osteoporose? Pô, hoje a gente sabe que a principal causa da osteoporose é a menopausa. Pô, então se eu aprender a tratar a menopausa, eu evito a osteoporose. Então eu comecei a pensar nesse sentido. Falei, pô, tá, o que que eu tenho que fazer para aprender a tratar a menopausa? Pô, cara, eu tenho que entender de endocrinologia. E aí sim foi. Eu falei, cara, então vou estudar endocrinologia agora. E aí comecei minha pós-graduação em endocrinologia. E aí, dentro da endocrinologia, também me apaixonei pela parte de emagrecimento. E foi, e aí, pô, hoje eu tô aí. E por que o lado da medicina, assim? Teus pais sempre falaram que você tinha que buscar desde cedo. Ah, você tem que desde cedo estudar muito. Mas eles te obrigaram a escolher a medicina. Cara, não, cara. Meu pai, graças a Deus, assim, meu pai e minha mãe nunca me obrigaram É a porque tem nada. muitas famílias que falam assim: você tem duas opções na sua vida, você vai ser advogado ou você vai ser médico, né? Cara, não, cara, isso nunca rolou lá em casa. Não, assim, o fato dos meus pais não terem feito isso comigo, eu também não. Assim, é uma pressão que eu não coloco nas minhas filhas. Eu tenho duas Legal, filhas, uma de legal. 14 e uma de 4, né? E a minha mãe sempre falou assim: Luiz Edmundo, o que eu faço, o que eu posso fazer hoje pra você é te dar a melhor educação. E realmente eles me deram a melhor educação. Essa melhor educação pra você, você pode ser gari ou você pode ser o presidente do Brasil. É contigo. Eu te dou a ferramenta, você que vai usar. Exatamente. Se você quiser ser gari, beleza, nada contra, é um serviço digno, tá? A questão não é essa. Mas você tem a possibilidade de escolher o que você quiser escolher. A minha parte eu tô fazendo. E assim, eles sempre foram muito tranquilos quanto a isso, entendeu? Nunca obrigaram a gente a nada. Obviamente, né? Eles, né? O pai e mãe, né? Ficam felizes. Sim, claro. Mas, cara, nunca. Zero Pressão. pressão. Mas a medicina, de uma maneira geral, como é que ela entrou na tua vida como um interesse? Cara, foi questão de afinidade mesmo. Entendi. Assim, facilidade do ponto de vista acadêmico ali a nível de ensino médio, né? Então eu sempre tive muita facilidade com química, física, biologia, que são as áreas específicas aí do curso de medicina. Então, isso facilitou quando você não sabe o que é, você, pô, beleza, então eu sou bom nisso, então vou fazer biomédica. Ah, tá. Dentro de biomédica, posso fazer enfermagem, pode fazer biomedicina, posso fazer medicina. É uma forma de encarar, né? Pra Exatamente, ver exatamente. tua carreira. E, cara, isso foi uma coisa. E uma coisa, assim, que eu lembro que eu fazia com a minha mãe, e eu gostava muito de assistir, e eu falei isso pra minha mãe algumas vezes. Ela até me lembrou um dia desses, eu falava, mãe, eu quero ser um cara desse aí. Tinha um seriado, não sei se você lembra, era Plantão Médico, era ER o nome. Você é mais novo que eu. Mas o nome Mas eu já ouvi falar nele. ER, a brasileirada era Plantão Médico. Não, e aí, e assim, desculpa interromper, mas Aham. tem diversos seriados hoje, mas né? esse foi um dos primeiros, cara. Ah, legal. Todos os outros vieram dele. Vieram Esse dele. foi o primeirão. Entendi. E aí mostrava, cara, mas era isso. O seriado era a rotina dos médicos ali no plantão de emergência, né? O pessoal chegando baleado, ferido. E eu ficava vendo aquilo com a minha mãe. Era americano ou era brasileiro? Americano. Legal. E eu falei pra minha mãe algumas vezes, falei, mãe, cara, eu quero fazer isso daí, cara. Eu quero poder salvar vidas, ajudar pessoas e tal. Eu falei, isso era pequeno, minha mãe Legal. me lembrou Muito bom. depois, né? Aí, só que... Começou a formar ali Já, naquele momento, né? já começou E a aí formar é legal isso, né? Pra você ver como é que o cinema influencia a arte, influencia de uma maneira geral. Quantos médicos não devem ter surgido com a quantidade de seriados iguais a esse? Por exemplo, a gente tem um brasileiro que é muito bom, que eu esqueci o nome, que é no hospital público. Cara, esqueci o nome desse seriado. Você lembra qual é? Eu sei qual é, eu sei qual é. Esqueci o nome dele. Até o final eu vou lembrar o nome dele. Tá. Mas é um seriado que ganhou diversos prêmios. Ele é sensacional. É com um ator que eu gosto muito. Eu acho que é... Sob Pressão? Sob Pressão o nome. Pô, esse seriado é sensacional. Com o Juca, com a Marjorie Chan. Cara, esse seriado é sensacional. E aí também tem o do lado dos advogados, que é o Suits, que ficou muito famosa. Quantos advogados do Suits não devem ter incentivado, né? Eu já médico pensei, falei, cara, acho que eu vou... Cara, esse terno aí é maneiro, né? Usar esse terno e resolver problema do jeito que ele resolve. Mas assim, é muito legal essa influência. E aí a gente consegue pegar um gancho muito bom,
que acho que num momento que a gente fez esse convite pra você vir aqui conversar com a gente, eu falei muito pra você sobre a questão do Bússola Profissional. O podcast Bússola Profissional, né? Você hoje tá sendo a referência das pessoas, futuros profissionais que estão assistindo. Sim. Mas você também já teve as suas referências de uma maneira, né? Você já olhou para alguns profissionais com respeito e admiração e você foi incentivado a seguir pela medicina, pela arte, obviamente, mas por alguns profissionais, atores que estavam desempenhando papéis de médicos. Sim, Então sim. você foi influenciado por Sim. isso. Mas eu queria saber, assim, na vida real, sem a ficção, na vida real, quais foram as pessoas que te influenciaram? Que foram, assim, as bússolas profissionais que você teve? Cara, então, pensando aqui, eu tenho como referência profissional o Dr. Diogo Viana, cara, que é uma pessoa que faz um excelente trabalho. Legal. Né? É uma pessoa muito estudiosa, muito séria. Ela fala de emagrecimento, ela fala de terapia hormonal, fala de menopausa, com muita seriedade, né? Muita sabedoria, muito estudo, né? E ele, né, foi uma das pessoas que realmente me fez estudar mais emagrecimento, e na qual eu tenho profunda admiração e realmente eu tenho ele como modelo, né? Na qual eu sempre pretendo realmente me aproximar, assim, nesse sentido de ser igual. Profissional né? parecido, né? De ser um profissional tão bom quanto ele, assim, né? Uma pessoa que realmente tem como referência. Entendi. E aí a gente entrando numa área agora mais de dúvidas sobre a endocrinologia, né? Você já falou que te motivou a ser médico. Mas qual foi, a diferença que falou assim, não, eu vou largar realmente a área da ortopedia e eu vou para a área da endocrinologia mesmo? Cara, então, foi o que eu falei pra você, né? Foi a necessidade, eu vi a necessidade de estar na outra ponta, né? Então, quando eu comecei a estudar osteoporose, eu via que osteoporose, ela era uma consequência de algo que aconteceu antes. E esse algo justamente é a menopausa, né? Então, a mulher que está na menopausa não foi devidamente tratada, a chance dela desenvolver osteoporose é muito grande, né? Então, eu não quero ser o cara, o ortopedista, que põe uma placa e parafuso num paciente que quebrou. Eu quero ser o cara que vai atuar nessa mulher de forma profilática e evitar que ela chegue a esse... Na área da prevenção. Exatamente. Não vai esperar o problema chegar para Exatamente. poder resolver. Exatamente. Vai querer resolver antes desse problema acontecer. Exatamente, evitar a catástrofe. Entendi. Então, o estudo sobre osteoporose fez com que você entrasse mais de cabeça na área da endocrinologia. Sim, sim. E aí você se apaixonou por essa área. Sim. E assim, eu lembro que na ortopedia, né, cara, eu via muito isso. Eu via pacientes já com mais idade, né, tendo desfechos catastróficos nesse sentido. Então, era o paciente que tinha que botar uma prótese de quadril, tinha que botar uma prótese de joelho para corrigir uma artrose em consequência da obesidade, sabe? Quando Da má alimentação, né? Exatamente. E é a mesma coisa a osteoporose, entendeu? cara? Mas tem essa dificuldade, né? Porque as pessoas só procuram um médico quando elas já estão quebradas, né? Sim, cara. E aí na hora de você querer trabalhar a prevenção, não é todo mundo que quer, não vê tanto valor, né? Não é. As pessoas veem valor em comida, em balada, em boate, em tudo. Mas na hora da prevenção, de cuidar do próprio corpo, da própria saúde, as pessoas não veem valor nenhum em cima disso. E aí é legal a gente também colocar aqui, eu fiz essa pergunta para a doutora Stephanie também, ela foi acho que foi o episódio 11 do nosso podcast que a gente gravou lá em Florianópolis, e aí é sempre legal a gente ter visões masculinas e femininas de uma mesma área. E aí eu pergunto para você uma pergunta que eu fiz para ela que eu acho muito interessante e é muito bom da gente sempre bater na tecla. As pessoas confundem o endócrino com o nutricionista, e acontece com muita frequência. Acham que é tudo a mesma coisa. Queria que você, de forma bem objetiva, desse uma definição pra gente de qual é a diferença entre o nutricionista e o endocrinologista. De forma objetiva. O endocrinologista, ele é um médico que ele vai manejar e tratar distúrbios hormonais, né? Problemas que acontecem em algumas glândulas endócrinas, né? Então, o médico, ele tem a capacidade de diagnosticar
receitar, né? Prescrever. Isso. E tratar farmacologicamente, né, esse paciente. O nutricionista, ele vai atuar no sentido de fazer um planejamento alimentar, né, levando em consideração as patologias de base que esse paciente tem. Então, um paciente hipertenso, ele pode comer algumas coisas que um paciente não pode comer, algumas coisas que o paciente normal tem aquele nutricionista que é especializado em distúrbio alimentar. Exatamente. Esportivo. Então, o nutricionista é nesse sentido de prescrição dietética, né? Então, ele vai prescrever o que você vai poder comer nas porções que você tem que comer ao longo do dia, né? Tendo como base, considerando os nutrientes necessários, essenciais para você tá fazendo aquele aporte ali diariamente. Porque tudo isso influencia, né? Com certeza. Então, o nosso metabolismo, ele tem esses micronutrientes, os macronutrientes, micronutrientes, que influenciam diretamente no seu funcionamento. E a gente identifica a necessidade do paciente e passa para o nutricionista para ele fazer ali a implementação do Então você trabalha em conjunto com o nutricionista, sim, né? Ele é um aliado, né? Sempre. O nutricionista é Você tem direito. alguns, então, por exemplo, para dar uma assim, indicação sempre quando os pacientes te procuram, né? Não tem como, ainda mais eu que trabalho nessa área de emagrecimento. Então o nutricionista ele tá ali, pau a pau. Entendi. Ainda mais no emagrecimento, o nutricionista e o médico ali, eles estão ali equiparados, cara. Entendi. E quais são os casos que mais chegam no teu consultório, assim? Obviamente, você falou, você é hoje um endócrino especializado em emagrecimento. Mas quais são os casos que mais chegam pra você? Chega atleta, chega muita gente? Então, cara, isso. Os pacientes que mais me procuram são pacientes do emagrecimento mesmo, menopausa, né? Porque... Mais mulheres, né? Mais mulheres. Mulheres me procuram disparado, muito mais do que homens, né? E são mulheres que querem emagrecer, mulheres que querem tratar de sintomas da menopausa, porque é o que eu mais direciona, né, falo na internet, no Instagram. Então as pessoas já me veem nichadas realmente nisso daí. Elas veem meu conteúdo e isso gera uma conexão, gera uma confiança, e eles vêm buscar o meu trabalho nesse Legal. sentido. E mulher tem muito essa questão do efeito sanfona, né? Muito se fala sobre isso, né? A pessoa engorda, emagrece, ainda tem também a gravidez que, né, acaba que tem muitas modificações no corpo. Sim, cara, sim. Isso acontece porque... O que acontece, né, cara? O efeito sanfona é o seguinte, é aquela pessoa que ela começa a emagrecer, depois ela para de emagrecer e ela reganha, né? Volta a engordar, né? E isso acontece por um motivo, né? Eu sempre gosto de falar que emagrecer é muito fácil, né? É fácil emagrecer. O difícil é a gente se manter magro, né? Então, imagina o seguinte, eu gosto de usar a analogia da mola, né? Imagina que você tem uma mola aqui entre as suas duas mãos, né? Então, a partir do momento que eu quero gerar uma deformidade nessa mola, eu começo a fazer uma força. Concordo que no início, né, que eu faço essa força, essa mola ela deforma com uma certa facilidade. Sim. Né? A partir do momento que eu vou deformando ela, eu vou tendo que fazer mais força, mais Só força. que ela tá fazendo resistência, tá querendo voltar ao normal. Tô fazendo mais força. Até que eu cheguei num ponto ali, que eu cheguei na deformidade que eu queria. Eu tô fazendo uma força aqui. Concorda? Sim. Se eu quiser manter essa deformidade, eu tenho que manter essa minha força constante, porque se eu vacilar, se eu soltar, volta tudo. Sim. Né? É a mesma coisa no emagrecimento. Então, no início do emagrecimento, é muito fácil a gente perder peso, né? Agora, se eu quero me manter, continuando perdendo peso, eu tenho que manter ali, fazendo dieta, treinando de forma constante. Beleza, cheguei no peso que eu queria. Se eu parar de treinar, se eu parar com a minha dieta, né, eu vou voltar, né, àquele peso que eu tinha antes. Então, acaba que o jogo vai ficando cada vez mais difícil. Mais difícil. Sabe? Vai ficando cada vez mais difícil. E então, o esforço, o que eu falo para o paciente é o seguinte, o esforço que você teve para chegar no peso que você tem hoje, cara, se você treinou 3 vezes por semana, né, fazendo uma dieta de sei lá, de exemplo, 1.500 calorias para chegar no peso que tem hoje, para você manter esse peso, agora você vai ter que treinar 5 vezes por semana.
Caramba. Fazer uma dieta, né? Interessante isso, eu não sabia. Exatamente. Você tem que sempre ir... Sempre. Por quê? Porque o seu organismo, ele tá indo no sentido contrário, né? Ele tá sempre forçando pra você continuar... Pro teu organismo, cara, ele vê aquela perda de peso como uma agressão, né? Então, ele não quer, o seu corpo, ele não quer que você perca peso, ele quer que você fique no peso que você está, porque aquele peso para ele é um peso muito bom. Reserva de gordura, né? Exatamente. Por que acontece, cara? Isso daí vem dos primórdios, né? Imagina a gente lá na época das cavernas, né? No tempo das cavernas, né? Naquela época, a comida era escassa, né? A gente não comia todo dia. Para eu comer, eu tinha que esperar o momento certo, o dia certo, a hora certa, para tentar a sorte na caça, né? Então acontecia, cara, da gente ficar um dia, uma semana, né? Até meses sem fazer uma alimentação, sabe? Maneira mesmo, né? E aí... Dependia da época do ano, de ter mais animais, menos animais. Exatamente, ter uma árvore frutífera ali para você subir e tal, comer. Tem um livro muito bom que fala sobre isso, não sei se você já leu, que é o Sapiens. Sim, sim. Pô, ele fala das revoluções, né, de uma maneira geral, da evolução agrícola. Exatamente. Legal demais, cara, esse tema. E aí, cara, então assim, nessa época, você poupar energia, aquele ser humano lá que tinha a maior capacidade em poupar energia, ele tinha uma maior probabilidade de se manter vivo, Sim. né? Então, isso daí foi passando. Então, aqueles que se mantiveram vivos por mais tempo foram passando essa característica genética, e hoje a gente tem essa herança genética, né? Então, o nosso organismo vê a perda de peso como uma agressão. E aí, o que acontece? Aí você pensa assim, pô, beleza, então ser obeso é bom, né? Porque, né, se o nosso organismo não quer que a gente você tem muita peso, reserva, né? Tem muita reserva, ser obeso é bom. Só que não, né? Por quê? Porque mesmo naquela época, né, não existia obesidade. Por que não existia obesidade? Porque a comida, ela não era tão acessível como é hoje. A gente hoje... Tinha que ir lá pegar, né? Tinha que ir lá pegar, tinha que caçar. Então, hoje a gente vive num ambiente extremamente obesogênico, né? O acesso à comida é muito fácil. Pô, se eu tô com fome agora, o que eu faço? Pô, vamos ligar pro iFood. Liga pro iFood daqui No a 30 mercado minutos, também. A comida tá aqui, vai na geladeira, abre a geladeira, escolhe, pum, vai pro sofá, senta no sofá e, pô, enche a pança. Não era assim. Você tinha que caçar, pô, você tinha que se exercitar. Então, era um ambiente onde a comida era pouca, você comia o realmente necessário e te exigia fisicamente muito mais, né? Não existia sedentarismo nessa época. E hoje não, hoje é tudo o contrário. Então a gente come muito e é sedentário. E aí ficou obeso. E aí a obesidade, né? Ou seja, a gordura em excesso, ela traz vários malefícios aí pra gente, né? A gente sabe que a obesidade, ela tá diretamente relacionada ao aumento de hipertensão, diabetes tipo 2, dislipidemia, né? Hiperinsulinemia. E isso acaba levando a desfechos como infarto, né? AVC, enfim, o caos, né? E é legal a gente falar. Não tem como a gente conversar com o endocrinologista e não trazer essa pergunta. Porque hoje, eu falei disso no episódio com a doutora Stephanie, eu acho que se tem uma normalização da obesidade, que ela é muito... Ela é algo muito ruim para a sociedade de uma maneira geral. Então, eu queria saber a tua opinião. Tua opinião médica, tua opinião profissional. A obesidade é uma doença, de fato? Cara, obesidade é uma doença. Isso daí é indiscutível, né? Obesidade é uma doença, tem CID, né? O CID da obesidade é E660, né? Cara, o que acontece, né? Hoje em dia, a gente vê que tem pessoas que... Tem grupos aí de pessoas que defendem a obesidade, né? E geralmente são grupos de pessoas que provavelmente elas não querem mudar o comportamento, os hábitos doentios trabalho, que ela né? tem. Dá trabalho. Então ela não quer mudar,
né? Então ela acha mais fácil romantizar, né? Ah, não, eu sou obeso porque é meu estilo de vida ser obeso, né? Ah, e aí muitos delas justificam assim, ah, não, eu sou obeso, mas os meus exames são todos normais. Cara, não existe Não são. isso. Não são. Não são, né? Se você tá obeso, você tá doente, cara. Se por acaso você tá obeso e você fez lá o seu exame veio normal, pode ter certeza, tá? Que para aquele teu exame ter vindo normal, o seu organismo, ele tá, meu irmão, ele tá fazendo o possível e o impossível, ele tá trabalhando no limite para que aquele seu exame tenha vindo normal. E aí imagina, você Em algum trabalha momento ele vai dar... vai dar ruim. Se algum você momento ele vai trabalhar dar no ruim. limite ali o tempo todo, no limite o tempo todo, em algum momento vai dar ruim, entendeu? E aí o que que é o dar ruim? É isso. É o desfecho de você desenvolve uma diabetes, desenvolve uma hipertensão, uma dislipidemia, você infarta, né? Faz um AVC. E aí, o que que isso gera pra gente? Gera um custo, né? Um custo para a saúde Óbvio. individual de cada um, né? E gera um custo Brasil, né? Custo no sentido... Vamos pensar no SUS. O custo que o SUS tem, né? Por conta disso, por conta desses desfechos catastróficos, é enorme. O número de pacientes hospitalizado, né? Por conta de um AVC, por conta de um infarto, né? O número de doenças crônicas que são desenvolvidas e o SUS tem que bancar esse tratamento aí para o resto da vida, né? Paciente diabético, paciente hipertenso, né? Sem contar o custo também para a Previdência Social. Eu não vejo nem o... Eu não vejo, assim, a pessoa querer romantizar a própria obesidade faz mal pra ela, mas ela, de certa forma, tá romantizando isso, tá tentando se convencer de que ela não tem que mudar. Isso prejudica só ela mesma. Mas a partir do momento que ela influencia outras pessoas, ela tem um poder de influência, ela tem um número de seguidores muito grande no Instagram, ela tem voz por algum motivo, seja pela carreira, talvez, de atriz, seja ela por alguma outra carreira na qual ela seja referência, ela influencia outras pessoas, isso passa a ser muito ruim, porque ela está influenciando a romantização dela, sem base científica, sem base em nada, de que ser obeso é normal, né? Que isso não vai fazer mal para ela. Então eu acho que isso causa o que você acabou de falar, né? A pessoa tem que ir procurar um hospital, a pessoa vai ocupar um leito, a pessoa vai ocupar uma maca, a pessoa vai... O SUS vai precisar dar esse atendimento para ela. E aí um dado muito legal que eu pesquisei, né, pra gente ter esse papo aqui, essa conversa, basicamente 1/4 do brasileiro é obeso. Cara, eu tenho um dado que tem um dado do IBGE de 2022. Caramba, de 22. 2000, o último IBGE de 2022, eles trazem pra gente que nós somos 203 milhões de pessoas, né? Desses 203 milhões de pessoas, 160 milhões são adultos, né? E aí tem um outro dado, né, que é o dado da PNS, que é a Pesquisa Nacional de Saúde, que mostra que 60% da população tem sobrepeso e 25% da população é obesa. Aí você pega 60% desses 160 milhões, dá 96 milhões de pessoas com sobrepeso. Meu Deus. E 40 milhões de pessoas com obesidade. Cara, é isso, só vai aumentar. E eu lembro assim, né, lá pra 2010, 2009, eu vi algumas matérias, não sei se ficou famoso o suficiente pra você conhecer, mas você lembra de acho que um jornalista que comeu no McDonald's todos os dias, não sei se você já ouviu falar nesse documentário. Já. Esse documentário, ele nasceu com base, né, do aumento do número de fast food nos Estados Unidos e que a população toda tava ficando obesa. Sim. População toda não, mas boa parte da população estava ficando obesa, e fizeram esse documentário, o que aconteceria com o corpo se alguém comesse no McDonald's, enfim, ou num outro fast food qualquer, não é só o McDonald's em si, todos os dias, durante, acho que 3 meses, se eu não me engano. E, cara, o aumento do peso do cara foi algo, assim, assustador, né? Sim. E assim, pior do que o aumento de peso, né? Porque eu já falei isso no meu Instagram, né? A gente consegue emagrecer, eu consigo fazer você emagrecer só comendo hambúrguer, tomando refrigerante
né? Dá pra emagrecer assim? Dá pra emagrecer. Vou marcar uma consulta contigo. Só que é isso, cara. Aí Eu vou marcar uma consulta com você. Só que você vai pagar um preço muito grande, cara. Sim, Vai sim, pagar sim. um preço muito grande. Por quê? Porque pra gente emagrecer é matemática, tá? Emagrecer é déficit calórico. Então, se eu quero emagrecer, o que eu faço? Eu vou comer menos do que eu gasto, né? Então, por exemplo, se eu como 1.600 calorias num dia de 24 horas e o meu metabolismo basal é de 2.000 calorias, e abrindo um parênteses aqui, metabolismo basal. Legal, tá? legal essa da explicação. Já tava assim, cara, aqui que metabolismo Não, basal. Metabolismo basal é o seguinte: imagina que você acordou hoje, tá? Acordou e você ficou deitado na cama, olhando pro teto durante 24 horas, tá? Durante essas 24 horas que você ficou ali paradinho olhando pro teto, você gastou 2.000 calorias. Caramba! Por quê? Porque o seu corpo ele precisa funcionar, seu coração precisa bater. É você energia, precisa né? O respirar. combustível dele. É isso aí. Então tudo precisa estar funcionando. E isso é o basal, tá? Então o seu metabolismo basal é 2.000. Beleza, fechou parênteses. Então se eu comi 1.600 calorias num dia de 24 horas, meu metabolismo basal é de 2.000 calorias, significa que eu gerei um déficit calórico de 400 calorias, tá? Então essas 400 calorias que eu não consumi, o meu organismo ele foi lá e tirou da minha gordurinha, né? Por quê? Porque independente eu comendo ou não, a necessidade do meu organismo para ele se manter funcionando é de 2.000 calorias. Então ele vai ter que tirar aquilo que está faltando De algum lugar. Beleza? É isso. Isso é déficit calórico. E se você faz isso daí repetidas vezes, por vários dias, você vai emagrecer. A gente consegue gerar déficit calórico fazendo você comer hambúrguer, batata frita e refrigerante. Obviamente, são alimentos com alta densidade energética. Então, obviamente, você vai comer muito pouco. Então, por exemplo, você vai comer um hambúrguer no dia, batatinha e refrigerante. No dia seguinte, você faz a mesma coisa. Então, se você faz o cálculo ali certinho. Beleza, eu consegui gerar 1.600 calorias de refrigerante, batata e hambúrguer. Beleza, você faz essa dieta aí, você vai emagrecer. Só que são alimentos gordurosos, baixa quantidade de fibras, muita gordura trans, então é muito farináceos. E aí o que vai acontecer? Sua insulina vai para casa do chapéu, seu LDL vai para casa do chapéu, colesterol, triglicerídeo, Que vão gerar outros problemas no teu corpo. Então você vai emagrecer. Vai emagrecer, só que Entendi. sem saúde nenhuma, entendeu? Então esse é o problema. Entendi. Mas, por exemplo, se eu sou um paciente obeso, melhor. Se uma mulher obesa, uma mulher que tá com essa doença, que é a obesidade, ela chega no teu consultório e ela fala assim: doutor Edmundo, doutor Luiz Edmundo, eu quero me curar dessa doença, eu quero começar um processo de emagrecimento. Quais são os passos que você vai dar para ela para você começar rumo a esse processo? Cara, então, obesidade é uma doença, antes de tudo, comportamental. Entendi. Tá? Então, eu preciso ver, de fato, onde que essa paciente está, o grau de consciência dela, da doença que de fato ela tem. É muito importante que o paciente ele entenda que os maus hábitos, né, dele ao longo da vida, as opções erradas que ele fez ao longo da vida, Levaram ele até onde ele tá hoje. Atual que ele tá hoje, exatamente. Então, eu sempre pergunto pro paciente, falo, cara, qual que é o teu objetivo, né? O que te move emagrecer? Aí o paciente geralmente fala, não, quero emagrecer para ter mais saúde. Mas como assim ter mais saúde? Mais o quê? Né? Tipo, é saúde para quê? É saúde para você ter mais tempo de vida útil com seus filhos? É o quê? Porque assim, sempre tem alguma coisa a mais, entendeu? Então, é muito importante que o paciente ele tenha um objetivo claro na mente dele do porquê ele quer emagrecer. Senão ele, em alguma hora ele vai desistir, né? Desiste, cara, porque assim... A vida inteira ele não se cuidou. Se ele vai se cuidar em algum momento é porque alguma coisa na vida dele mudou. Talvez um diagnóstico de uma doença hiper grave. Sim. Tempo de qualidade com os filhos. Sim.
vergonha de uma maneira geral. Vergonha, exatamente. Então, assim, tem que estar claro na cabeça do paciente. Ah, não, pô, eu quero emagrecer porque eu quero poder ir pra praia, botar um biquíni, me sentir bem e não, pô, não me sentir que estou sendo julgada, que as pessoas estão me olhando. Pô, beleza. É um motivo objetivo, justo. é um motivo justo, entendeu? Então, isso tem que estar muito vivo na cabeça do paciente, porque o processo não é um processo fácil, né? O processo, ele é um processo longo. Então, assim, emagrecer é simples, né? Mas não é fácil, né? É simples, mas não é fácil. Então, exige realmente toda uma mudança de comportamento do paciente. Ele vai começar a ter que fazer novas escolhas. De fato, ele vai ter que mudar muito, tá? E aí, qual que é o objetivo meu, como médico, nesse processo de emagrecimento do paciente, né? O meu objetivo é tornar a vida dele mais fácil, né? Entendi. Fazer com que realmente ele consiga começar o processo, ele consiga chegar no processo até o final, porque fazer isso sozinho realmente é muito difícil. Mas sempre o mérito, né, sempre vai ser do paciente. Então, o que eu faço, eu falo, cara, olha só, eu vou te dar essa medicação aqui, porque você precisa de um empurrão. Então, essa medicação é um empurrãozinho, tá? Essa medicação, eu gosto de usar muito essa analogia. O que eu faço eu vou arrumar o seu ambiente metabólico que tá todo zoado. Então, eu vou tirar o elefante das suas costas para você fazer o que tem que fazer. Porque comer bem sem um elefante nas costas, treinar sem um elefante nas costas, é muito mais fácil. Então, o meu objetivo Vou facilitar a tua jornada. é facilitar. Eu vou tirar o elefante das suas costas, mas se você não fizer o que tem que fazer, as coisas não fluem, sabe? Não funciona. Entendi. Então, é uma parceria, né? 50-50 ali. Eu faço um pouco, o paciente tem que fazer a parte dele também, senão não vai. E, a nutricionista, ela entra... Aí a nutricionista ela vai entrar e falar assim, olha, você tem que comer isso aqui. Isso aqui, exatamente. E aí vocês pedem alguns exames, por exemplo, o paciente entrou, a primeira coisa que você faz é qual é o teu objetivo, né? Você ter essa parte também um tanto quanto motivacional, né? Sim. Por que você vai continuar fazendo isso? Sim, Por que sim. você veio aqui? E aí vocês pedem os exames para ver a situação atual do paciente. Sim, Cara, então, a partir do momento que o paciente ele marca uma consulta comigo, né, cara, a gente tem uma equipe, né? Então, somos eu, a nutricionista e um personal, né? Legal. Então, ele marcou uma consulta comigo, ele vai lá no meu consultório, eu vou conversar com ele e vou realmente tentar entender a situação atual dele, o que está se passando, né? E aí, comigo ele chega, eu vou avaliar os exames de sangue dele, né? Geralmente eu peço os exames de sangue antes, o exame básico para a gente conseguir ver como é que tá a glicose dele, para ver como é que tá o colesterol, como é que tá a insulina. E com isso, a gente vai conseguindo apagar alguns incêndios, né? Corrigindo todas as alterações metabólicas que esse paciente apresenta, né? E aí eu entendo os hábitos alimentares dele, porque, cara, isso eu acho que é o mais importante que eu, como profissional endocrinologista, consigo estar fazendo e ajudando esse paciente no processo. Eu tenho que entender os hábitos alimentares desse paciente. Eu tenho que entender onde esse paciente está errando, né? Pô, será que ele erra porque ele faz tudo certo, mas no final de semana ele jaca, ele come muito fast food, né? Ele faz tudo certinho durante a semana e no final de semana ele jaca. Ou será que ele tá errando porque ele tá comendo muita quantidade? Ele tá comendo fast food a semana inteira. Então, às vezes o cara come certinho, sabe? O cara come certo a semana inteira, mas come muito, é um volume grande de comida, né? Ou ele tá errando porque ele tá beliscando muito, sabe? Então, a gente tem que entender o perfil, o que levou ele a engordar, porque o que levou ele a engordar não é a mesma coisa que me levou a engordar, não é a mesma coisa que levou o Manuel a engordar. Então, se as pessoas elas engordam por motivos diferentes, então o tratamento ele tem que ser diferente para cada um. Então, eu faço essa conversa, eu consigo identificar isso e eu ajusto com isso, eu tendo esse filtro, eu consigo ser mais assertivo na minha medicação que eu vou fazer para esse cara. E aí, uma vez que eu consigo definir isso, esse meu paciente ele vai passar pelo nutricionista. Legal. Como você disse, é o trabalho... É o trabalho em equipe. Trabalho em equipe. Trabalho em equipe, vai passar pela nutricionista, o nutricionista vai fazer o planejamento alimentar dele, né?
A gente conversa entre a gente, eu, nutricionista personal, e depois ele passa pelo personal também. O personal vai atendê-lo, vai fazer uma consulta também, para fazer o planejamento de treino, porque o momento né, as pessoas são diferentes, né? Às vezes a pessoa consegue treinar na academia todo dia. Tem o cara que tem uma rotina de trabalho mais puxada, não consegue treinar na academia, tem que treinar em casa. Então isso tem que ser ajustado, né? Tem gente que tá com muito sobrepeso, muito pesado, né? Não consegue fazer um programa de HIIT, por exemplo. Não consegue porque ele não tem um cardiovascular necessário para Às isso. vezes nunca foi atleta, assim, nunca fez exercício. Exatamente. Mas, assim, vocês fazem um acompanhamento? Vocês estão juntos ali com o paciente? Sim. Vocês estão ali dando essa... Sim. A partir do momento que o paciente começa com a gente, né, ele vai ter um acompanhamento. Esse acompanhamento, ele é feito de forma mensal, né? Então, ele é acompanhado comigo, com o nutricionista, e ele tem livre acesso com a gente, né? O acesso é livre. Qualquer dúvida ele liga não, né? Hoje em dia é o WhatsApp, né? Então ele manda uma mensagem no WhatsApp, a gente sempre tá dando suporte ali sempre que necessário, né? Entendi. Então, assim, isso é um contato bem próximo mesmo. Entendi. E essa é uma pergunta legal de fazer, assim. O passe, você estava falando que emagrecer é muito simples, que é só você gastar, né, mais do que você ganha, come. que você come. E aí é legal a gente falar sobre isso. Tem como uma pessoa emagrecer sem fazer exercício? Tem como, cara. Tem como. E aí, a pergunta que eu gosto de fazer pro paciente é, cara, o que você quer fazer? Você quer emagrecer ou você quer ficar magro, né? Por quê? Porque você consegue emagrecer sem fazer exercício, mas você não consegue se manter magro sem fazer exercício, né? Em algum momento você vai pisar na bola. Pô, vai, cara. Porque é isso, né? Então, se eu não faço como a gente já conversou aqui, emagrecer é a matemática. Come menos do que você gasta, você vai emagrecer. Mas para você se manter magro, né, você tem que estar fazendo uma atividade física. É a atividade física que ela vai garantir a manutenção da massa muscular, né? E ela vai garantir um bom funcionamento metabólico, justamente para que no momento que você entra num quadro de acoplamento metabólico, o que é isso? A partir do momento que você começa a emagrecer, o seu organismo ele vai se adaptando, né? Então, chega um momento que mesmo você comendo muito pouco, ingerindo muito pouca caloria, né? O seu organismo ele já se adaptou a gastar pouco. Então você come pouco, mas ele gasta pouco. Então você não consegue gerar um déficit calórico, né? Então, ou você entra num platô, você fica ali parado, ou você volta a engordar, né? E é justamente aqui que entra a atividade física, né? A atividade física, ela retarda esse processo. Porque você fazendo atividade física de forma constante... Aumenta teu gasto. Você aumenta o gasto ativo ali durante o período da própria atividade física, né? E você consegue garantir uma manutenção da sua massa muscular. Porque quando você emagrece, você automaticamente perde gordura, mas você pode perder um pouquinho de massa muscular também. Então não é só emagrecer, né? Emagrecer da maneira certa, né? Da maneira tipo, certa. Emagrecer, exatamente. Como você disse, todo mundo pode emagrecer, mas emagrecer da maneira certa vai ter um pouco mais de dificuldade. E eu acho legal também a gente falar da importância do sono, que eu vi um conteúdo seu falando sobre a importância do sono no processo de emagrecimento. Queria que você falasse um pouquinho mais pra gente sobre isso. Cara, o sono é algo extremamente importante, muito importante. Muitas vezes quando eu falo isso pro paciente no consultório, eu começo a falar sobre a importância do sono, aí ele muitas vezes fica olhando pra minha cara assim, acho que ele fica pensando assim, caraca, mano. Mais um médico que tá tentando me convencer a dormir direito. A dormir direito e não quer me dar uma medicação. Tá querendo colocar toda a culpa do sono e não é isso, né? Nem é. Entendi. Eu, sou totalmente a favor da medicação, faço medicação, acho que tem que fazer. Mas a questão do sono, cara, é a seguinte. Quando você dorme mal, né? Você gera uma dissincronia, né? Com o seu ritmo circadiano, né? O que é o ritmo circadiano? O ritmo circadiano é o nosso reloginho biológico, né? Ou seja, tudo que acontece dentro da gente
acontece num determinado ritmo, né? E esse ritmo é um ritmo de 24 horas. E isso é o ritmo circadiano. Então, por exemplo, de manhã, o seu metabolismo é 1. Por quê? Porque de manhã você tem uma certa concentração de alguns hormônios ali, né? E esses hormônios, eles influenciam a forma como o seu metabolismo funciona, como o seu metabolismo age. À tarde, o seu metabolismo já é outro. E à noite, o seu metabolismo já é outro, tá? E isso tudo por conta desse ciclo circadiano, desse ritmo, pelo mesmo motivo, tá? O que acontece? Existe uma coisa que é chamada sono REM, tá? Que o sono REM é o Rapid Eye Motion, né? E é no sono REM, é nessa fase de sono, onde a gente, de fato, consegue ter um sono de qualidade, né? Então é no sono REM que a gente libera hormônios, né? E a gente consegue, de fato, descansar. O que acontece é quando o paciente ele entra num estado de privação de sono, né? Ou seja, ele começa a dormir menos do que deveria, então se ele tinha que dormir 8 horas, ele começa a dormir 6 horas, 5 horas, e isso se repete noite após noite, né? Esse estado de privação de sono automaticamente diminui o tempo de sono REM que ele deveria ter e ele não está tendo, né? E quando isso acontece, essa diminuição do sono REM, é que justamente gera essa bagunça no ciclo circadiano, tá? E aí, quando gera essa bagunça no ciclo circadiano, a gente traz para a obesidade, se viu que os pacientes que dormem mal, eles têm uma alteração na concentração de hormônios que estão relacionados à fome e à saciedade. E a gente tem 2 hormônios. Um é a grelina, o outro é a leptina. A grelina, ele é um hormônio que está diretamente relacionado à fome, né? E o paciente que dorme mal, ele tem a concentração da grelina aumentada, né? Então, automaticamente, ele vai querer comer mais. Então, o que você tá falando pra mim é que o cara que dorme mal, ele tem mais fome. Tem mais fome. Tem mais fome por conta desse hormônio que está aumentado, da mesma forma que ele tem menos saciedade, né? Porque a leptina, que é o outro hormônio, ele está mais baixo. Então, isso é uma coisa que acontece no paciente que dorme mal. E outras coisas também que a gente consegue perceber. Por exemplo, o paciente que dorme mal, ele tem uma hiperinsulinemia, ou seja, a insulina dele no sangue está mais alta. A gente sabe que a insulina ela é mais lipogênica, então ela favorece a formação de gordura, né? Então, de novo, você dormindo mal, você tem mais fome e você concentra mais gordura. Tem mais fome, concentra mais gordura e come mais besteira. Porque também existe uma coisa que se chama endocannabinoides, que a gente, quando dorme mal, acaba tendo uma maior concentração, né? E esses endocannabinoides, eles fazem com que a gente tenha uma maior vontade de comer alimentos altamente palatáveis, né? Com muita gordura, muito açúcar. A famosa larica, né? De quem faz uso de, né? Maconha e tal. Narcóticos. Sobre essa questão do sono, achei interessante que você falou do sono REM, né? É algo que a gente não escuta muito. As pessoas falam do sono de uma maneira um pouco mais superficial. E aí eu queria saber qual é a diferença do sono normal para o sono REM, como é que a gente atinge esse sono REM? Cara, então, o sono normal, né? O sono, ele tem fases, né? Tem etapas. Então, você tem o sono ali, que é a fase 1. Você dormiu? Que você dormiu, pegou no sono, ele é mais superficial. E esse sono, ele vai aprofundando, né? Com o passar do tempo, né? Você dorme ali, nos primeiros 15, 20 minutos você tá ali no sono 1, depois ele vai aprofundando. 2, 3, 4, que seria o sono profundo, né? E depois ele sobe pro sono REM, porque o sono REM, ele fica ali muito próximo do sono superficial, né? Então, você só consegue atingir o sono REM se você chegar no sono profundo. Então, você tem que passar pelo estágio 1, 2, 3, 4, chegar no sono profundo para depois... aquele sono onde a pessoa te balança, te sacode e você não acorda de jeito nenhum, né? Exatamente. E aí, justamente esse sono que te repara, né? É o chamado sono reparador, né? Então, tem muitas pessoas que não... Por exemplo, o obeso...
muitas vezes ele não consegue atingir o sono REM porque ele não consegue aprofundar o sono dele. Porque é, o obeso, existe uma coisa que é a apneia do sono do obeso, né? Então, ele dorme, né? Aquele peso gera uma queda ali do palato mole dele, né? E isso meio que obstrui, né? Ali a laringe e ele tem dificuldade, De né? respirar. De respirar. Gera uma apneia mesmo, né? E essa apneia gera a partir do momento que ele faz essa apneia, gera um influxo ali de catecolaminas, noradrenalina, e ele acorda naquele susto, né? Com aquela taquicardia, e ele não consegue aprofundar o sono, porque para você aprofundar o sono, você precisa de pelo menos, mais ou menos, 1 hora, 1 hora e meia, né, de sono para você aprofundar e depois você ir para o sono REM. Então, como isso acontece no meio do caminho, ele não aprofunda nunca o sono, então ele tá sempre tendo um sono de... E o que contribui sono cada REM. vez mais para ele continuar a ser mais pesado. Exatamente. E aí vai dar mais fome. Então, para fica você um ver como é uma doença, né? ciclo vicioso. É um ciclo vicioso que para você sair dessa corrida dos ratos ali, é complicado, né? Você difícil. precisa fazer uso de medicação, você precisa Uhum. fazer. E aí eu acho legal da gente falar desses medicamentos que hoje são uma febre. O Ozempic, enfim, outros medicamentos. Eu só conheço esse, assim, de nome, mas eu sei que existem muitos outros. São medicamentos, se eu não me engano, foram criados para tratar a obesidade de uma maneira geral. Só que as pessoas não. As pessoas que deveriam fazer o uso, que de fato são as pessoas obesas, não querem. Mas as pessoas que só querem, que já são magras e querem emagrecer, são as que mais fazem uso. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essas medicações. Se você prescreve, quando você prescreve. Cara, prescrevo. São excelentes ferramentas que a gente tem, né? Ajudam muito, né? Pô, muita coisa mesmo. São os análogos, né, dos hormônios intestinais. Então, a gente tem os análogos do GLP-1, né? Que é a liraglutida e a semaglutida, né? E hoje, atualmente, a gente tem a tirzepatida, né? Que é o análogo do GLP-1 e GIP. Então, realmente, são drogas que vieram para Auxiliar de uma maneira. auxiliar, cara. E assim, estão realmente fazendo um regaço aí, estão ajudando bastante, né? Por exemplo, a tirzepatida, ela consegue fazer com que esse paciente ele perca aí cerca de 25%, sabe? Do peso Caramba. corporal, entendeu? Por exemplo, para você ver, a, a cirurgia bariátrica, né? Ela consegue fazer com que o paciente perca cerca de 35% do seu peso, sabe? Então, a tendência é que cada vez mais essas drogas elas estão evoluindo a ponto que daqui a pouco uma canetinha vai conseguir vai conseguir fazer com que você perca peso equiparado a uma cirurgia bariátrica, entendeu? Então você talvez no futuro não precise mais de uma cirurgia bariátrica. Sim, isso Assustador. tá bem. E ao mesmo tempo bom, tá né? caminhando bem, pra esse Entendi. caminho. E qual é o efeito imediato que essas drogas têm no corpo do ser humano? Por exemplo, injetei, fiz o uso do medicamento, qual o efeito imediato que ele tem? Cara, então, os agonistas, né? Eles são, né, são as canetinhas, né, como Sim. você mesmo falou. Então, eles são aplicados por via subcutânea, então você pode aplicar ali no braço, na coxa, aqui perto do umbigo, né? E aí, o principal efeito dele, cara, ele consegue atuar tanto na regulação ali da sua saciedade e da fome, né? Então, ele faz com que você coma uma menor porção de alimento e essa menor porção ainda assim consegue te garantir uma boa saciedade. Então você come menos e fica ok, fica saciado. E ele também age no seu cérebro, né, no seu hipotálamo. Então ele age na sua fome, ele controla bem a sua fome. Então o impulso que você tem de buscar o alimento também é diminuído, né? Então você diminui aquela necessidade de estar sempre buscando comida para comer e tal. Então ele age nesses dois sentidos, né? Tanto em melhorar essa saciedade, né? E melhorar também aquela sensação de estar sempre com fome, querendo buscar comida.
Ou seja, viu a comida, se já tá saciado, não vai querer mais, de certa forma, né? De certa forma, né? De certa forma. Por quê? Existe, existe duas coisas. Existe a fome Aham. e existe o apetite, Ah, legal. né? O que acontece? O que é a fome? A fome é uma necessidade metabólica do seu organismo, né? Então, a fome é o famoso saco vazio não para em pé, né? Então, eu gosto de explicar o seguinte, da seguinte forma, qual é a comida que você menos gosta? Alface. Fala uma outra coisa aí com mais substância. Sei lá. Melancia, eu também não gosto de Tá, melancia. beleza, alface. Vamos fazer o seguinte, eu gosto de dar esse exemplo. Se eu colocar você, Manuel, 2 dias de jejum, 48 horas de jejum, você odeia alface, boto lá, 48 horas de jejum, pô, você vai estar, Louco de no fome. final das 48 horas, louco de fome. Eu vou pegar um prato, vou encher de alface, chegar com azeitinho, vinagrinho, salzinho e falar, Come aí, toma aí, mano. mano. Filho, com fome, De 2 dias sem comer? 2 dias sem comer, você bota aquilo ali pra dentro sem nem pensar. E ainda acha entendeu? gostoso. E pô, lambe os beijos e pergunta se tem mais. Entendeu? Por quê? Porque a fome, ela não faz distinção, tá? Agora, a fome é isso, ela quer repor uma É necessidade uma calórica. necessidade do Isso aí. organismo de conseguir energia. Exato aí, a necessidade do organismo de conseguir essa energia. O apetite não, cara. O apetite é a Aquele bolo vontade de de comer. chocolate. Pô, bolo de Aquela chocolate. calda escorrendo assim. É isso aí. O apetite é a vontade de comer alguma coisa específica. Então, pô, Legal. eu tô com vontade de comer um bolo de chocolate. Tô com vontade de comer um sorvete. Por quê? Porque o apetite, a gente chama de fome hedônica, né? O apetite, ele tá ligado ao nosso sistema límbico. Então, na verdade, quando você quer comer um bolo, quando você quer tomar um sorvete, você não está buscando saciar uma necessidade calórica do organismo. Você está buscando Ter prazer naquilo ali. saciar exatamente. Tipo, você está buscando uma emoção. Você está buscando saciar proporcionar uma emoção de felicidade no Legal. ato de comer, né? Então, isso é o apetite. E aí, por que eu falei isso? Porque você pode fazer... Se a pessoa ela tem um distúrbio de fome hedônica, né? Você pode muito bem fazer o Ozempic nessa pessoa e mesmo com a barriga cheia, ela vai querer comer um bolo, ela vai querer comer um sorvete. Que você não Porque curou o apetite, né? não curou o apetite, são vias diferentes, tá? Entendi. São vias Legal, diferentes. legal demais você diferenciar isso. Nunca tinha ouvido falar nesse conceito. Achei muito legal que você trouxe. E aí, existe muita dúvida sobre o uso desses medicamentos também. Então, assim, eles são medicamentos que não são baratos. Isso eu já ouvi falar. São caros. São medicamentos caros. E como é que a aplicação deles o período que a aplicação deles é feita? Então, por exemplo, você usou o termo, né, de você tomar uma canetinha, você vai, né, usar, você vai aplicar e você vai ter que aplicar novamente o que a cada 15 dias? Qual é a duração desse medicamento de uma maneira geral? Então, hoje a gente tem 3 principais, né, substâncias. Tem a liraglutida, né? A liraglutida, a administração dela é diária, né? Então, todo dia você tem que ir lá e tomar uma agulhadinha. E aí você tem a semaglutida e a tirzepatida, né? A semaglutida é o Ozempic, então você faz semanalmente, né? A tirzepatida também você faz semanalmente. E aí, por quanto tempo faz? O tempo que for necessário. Doutor, Isso aí vai depender do médico endocrinologista para prescrever o vai tratamento depender certo. da resposta do paciente. Quanto tempo que eu vou fazer a medicação, doutor? O tempo que for necessário. Até você emagrecer, até você mudar o seu comportamento, é o tempo que você vai fazer a medicação. Entendi. E agora a gente entrando num lado entre uma distinção entre homens e mulheres, queria saber se tem muita diferença entre o emagrecimento no homem e o emagrecimento na mulher. Cara, tem, cara. Pior que tem. Muita diferença? Tem diferença. Tem diferença porque a mulher tem uma coisa que o homem não tem, cara, que se chama ciclo menstrual, né?
E isso dificulta bastante a vida dela, isso bagunça muito o ambiente metabólico da mulher, né? Por exemplo, o homem, qual o hormônio sexual do homem? Testosterona. Basicamente a testosterona. Ah, tem estrogênio? Tem estrogênio, mas é uma concentração bem menor, né? 10 vezes menos que a testosterona. E aí, a testosterona no homem, né? Ela meio que ela fica ali relativamente estável durante todo o tempo de vida desse homem, né? Agora, a mulher. A mulher, quantos hormônios que a mulher tem? Ah, hormônios sexuais. Tem estrogênio, tem a progesterona e tem a testosterona. Pô, 3 hormônios, né? E aí, como é que se dá a flutuação desses hormônios na mulher? Cara, é uma montanha-russa, né? Flutua a cada 28 dias. Então, a cada 28 dias, você tem um ciclo hormonal, né? Característico nessa mulher. Então, por exemplo, no início do ciclo, você tem uma concentração de testosterona, progesterona e estrogênio ali, pouquinho. Aí, num outro momento do ciclo, você já tem o estrogênio mais alto e a testosterona e a progesterona tá baixa. Aí, no outro momento, você tem um pico de testosterona. Aí, no outro momento, o estrogênio cai, a progesterona sobe. Aí, no outro momento, pum, a progesterona cai. Então, cada momento desse, né, você tem uma concentração de hormônios circulando no organismo da mulher. E essas concentrações, elas realmente vão impactar na fisiologia da mulher, fisiologicamente, vão impactar também psicologicamente, né? Por isso que em alguns momentos, geralmente na primeira fase do ciclo, a mulher ela tá, pô, muito bem disposta, né? Ela se sente mais bonita, ela quer treinar, ela treina melhor, ela come melhor, né? A relação dela com o marido, pô, conjugal, tá mil maravilhas. Aí, num outro momento do ciclo, né? Já mudou, já tá o inverso já, né? Ela já tá, pô, já não tá se sentindo muito bem, aí ela já tá mais propensa a comer porcaria, ela já tá mais desanimada para treinar. E isso na mulher, cara, acontece mensalmente, né? Foi aquela mulher de fases, né? É isso aí que acontece na mulher. Então, Então, por isso assim, você tem muita diferença. pô, tem diferença. Isso pô, impacta diretamente, né, no comportamento dela e impacta como ela vai encarar esse processo de emagrecimento. Dificulta Entendi. muito. E quais são os meios que você faz para conseguir compensar essa mudança de fases da mulher? Cara, a gente tenta intensificar o processo de emagrecimento justamente na primeira fase do ciclo dela, que ela Pô, tá mais bem legal. disposta, Então, entendeu? quando ela tá bem e os hormônios estão a favor, A gente tenta minha intensificar. filha, não bote um chocolate na boca. Exatamente, porque a gente já sabe que na próxima fase a tendência dela de errar já é maior, entendeu? Então a gente maximiza onde a gente sabe que ela vai acertar, então a gente maximiza ao máximo esse acerto. E a gente, quando já sabe que ela vai errar, Ela tem uma chance maior de de errar. errar, a gente tenta fazer com que ela erre menos, né? Então, a gente identificar isso ajuda muito. E aí, quando vamos dizer que a mulher ela entrou nesse período da menopausa que você falou que você atende com muita frequência também. Qual vai ser a mudança na hora de orientar essa mulher, na hora de você conseguir entregar medicamento, de você conseguir entregar um plano de emagrecimento, depois que ela entrou na menopausa? Tem uma diferença, muito provavelmente, antes da menopausa e depois da menopausa. Tem diferença. Tem diferença, a principal diferença é justamente a questão hormonal, né? Então, na menopausa, a gente fala que é a falência ovariana, né? Então, na menopausa, a paciente ela já não produz estrogênio, já não produz progesterona, né? A testosterona ela tem, mas a testosterona ela é metabolizada, na grande maioria, extra-ovariana. Então, a gente leva isso em conta. Só que se a gente consegue, e aí a paciente que está na menopausa e que de fato ela não faz uma reposição hormonal, essa paciente ela vai sentir mais, né? Entendi. Porque ela tende, a paciente que tem uma carência de estrogênio, ela tende a ter um acúmulo maior de gordura, principalmente a gordura, a distribuição de gordura da mulher que se dá ali na coxa, no quadril, no bumbum. Quando ela entra na menopausa, existe uma inversão, né,
da concentração de estrona, estrogênio, testosterona, então você tende a ter um acúmulo de gordura abdominal na mulher, né? Então, tudo isso a gente leva em conta também, até para tentar bolar uma estratégia de emagrecimento mais assertiva. Entendi. E a mulher que ela tá na menopausa, ela precisa mais de um endocrinologista do que uma mulher que ainda não chegou na menopausa? Com certeza, com certeza. Na verdade, as duas, né? As duas, todo mundo precisa, né? precisa. Mas a Todo mundo mulher, precisa. então, que tá Mas na a menopausa. mulher que tá na menopausa, com certeza, porque o grande problema da menopausa é que a falta de estrogênio ela pode acarretar um aumento, né, de desfechos desfavoráveis para doenças cardiovasculares, né? Então, a mulher na menopausa que não faz a terapia de reposição hormonal, ela tem uma maior probabilidade de sofrer um infarto, de sofrer um AVC. E ainda tem osteoporose, você tava falando que foi o motivo pelo qual você entrou, né, nessa área da endócrina. Exatamente, de ter osteoporose, né? A menopausa, ela é uma porta de entrada, entre aspas, para várias novas doenças que podem acontecer caso você não esteja observando, tratando. Exatamente, caso você não esteja tratando, né? Entendi. Porque você tem um hormônio que deixa de existir e é extremamente importante justamente para prevenir isso, né? Entendi. E aí eu vi uma pergunta muito interessante no teu perfil que fizeram pra você e eu gostei muito da tua resposta. Eu queria que você repetisse aqui pra gente. A pessoa te perguntou o que é ter sucesso no emagrecimento, doutor Luiz? Ter sucesso. Ter sucesso no emagrecimento. O que é ter sucesso no emagrecimento? Cara, ter sucesso no emagrecimento, a gente já falou aqui algumas vezes. Ter sucesso, cara, é você emagrecer e permanecer magro, né? Entendi. A gente já falou isso aqui. Emagrecer é fácil demais. Permanecer magro é difícil, né? Exige um esforço e uma dedicação acirrada. Não é todo né? dia que você vai conseguir evitar aquele hambúrguer. Não é. Tanto que a gente fala frita. que não, quando você é obeso e você fica magro, você, na verdade, não é magro. Você não passou a ser magro, agora você é ex-obeso, né? Por quê? Porque a luta ali é constante, né? Você tem que estar fazendo um esforço ali constante para manter. Sobrenatural, né? Exato. Não é sobrenatural, né? Então, assim. Eu ouvi em algum lugar que o teu corpo sempre quer que você volte pro maior peso que você já alcançou. É isso. É isso aí. Foi a questão da mola que a gente falou, né? Então, tem a mola, fez aquele esforço inicial, você deslocou ela, né? Deformou ela. Você tem que manter aquela força constante para você manter ela deformada. E a força, no caso, é a alimentação. A força é a alimentação e o treino. E a mola deformada é o seu estado ali magro, né? Se você bobear, né? Você reganha tudo. Né? Então, ter sucesso no emagrecimento é você ficar magro e permanecer magro. Emagrecer e permanecer magro, exatamente. Entendi. Exatamente. Interessante. Mas agora vamos para um lado que é sempre legal da gente colocar aqui, com todos os profissionais, né, que a gente traz. Como é que hoje eu consigo fazer para marcar uma consulta com o Dr. Luiz Edmundo? Quais são os procedimentos? Cara, é fácil, né? Marcar consulta comigo é bem tranquilo. Vocês conseguem estar entrando em contato pelo Instagram, né? Então entra lá na minha página no Instagram, no perfil, tem um linkzinho lá. Vai clicar, vai falar com a minha assistente, né? Então ela vai atender você, vai entender realmente as suas necessidades, vai agendar uma consulta comigo e nessa consulta a gente realmente vai conseguir, né, online, né? Eu posso, se for da sua preferência, fazer uma consulta online, fazer uma consulta presencial. Eu dou essas duas opções e a gente vai conseguir estabelecer, né, um plano, um programa de emagrecimento para você, de acordo com as suas necessidades, né? Legal. E onde é que você atende presencialmente? Então, atualmente eu atendo em Nova Iguaçu, né? Legal. Rio de Janeiro? E atendo na Barra também. Entendi. Então, Nova Iguaçu e Barra. Nova Iguaçu e Barra são os dois E aí, pontos se que eu você atendo. for de um lugar muito distante, você acha que perde alguma coisa na consulta online? Não, zero. A única coisa da consulta online, que realmente o que eu faço no presencial, que é a pesagem na bioimpedância, né? Entendi. Então, realmente, na online eu não consigo Você fazer vai ter que... isso. Aí, se a pessoa, ela vai ter que fazer em algum outro local, hoje em dia tem alguns laboratórios que até fazem a avaliação de bioimpedância, e aí a pessoa faz e me manda, eu consigo ver, então
é igual, né? Igual, Entendi. não tem diferença. É só essa parte. A pessoa tem que trazer pronto para você, já Sim. com todas essas informações, Sim. para você conseguir fazer Sim. a consulta da melhor maneira Sim. possível. E aí eu queria entrar agora numa área mais de, assim, como a gente falou muito sobre o podcast Bússola Profissional, a gente falou sobre ser a referência profissional de outros profissionais, eu queria te perguntar, qual o conselho que você daria para um jovem médico que tivesse o sonho de ser endocrinologista, que ele esteja começando a percorrer esse caminho? Cara, então, eu acho que ele tem que ter certeza que a paixão dele é estudar. Porque Ser médico sem... não tem como ser diferente, entendeu? Então, Vocês estão sempre estudando, sempre se estudando, atualizando. cara, direto, a gente estuda muito. Então, eu acho que isso daí tem que estar muito claro, né? Ele tem que ter essa paixão no estudo realmente para ele conseguir ser um médico aí referência, né? Sair um pouquinho da média, né? Acho que é isso. Entendi. Então estudar de uma forma incansável para sempre. Cara, incansável. Eu acho legal que você também fala muito no teu Instagram sobre conteúdo de conscientização. Eu gosto muito de trazer essa diferença entre o marketing positivo e o marketing negativo, né? O marketing negativo é aquele que vai ficar tentando te vender a qualquer forma, e o marketing positivo é o marketing de conscientização que você faz no teu Instagram. E aí eu queria que você dissesse pra gente qual a importância dessa criação de conteúdo, a importância de estar nas redes, de estar se comunicando com seus pacientes, de estar ali. Qual é a importância disso hoje para um médico? Cara, total, né? Não tem como hoje um médico tá fora do ambiente digital, né? Tá fora do Instagram, tá fora do Facebook. Isso daí acabou sendo meio que necessário, né? Infelizmente, hoje em dia, só o título, né? Só os seus títulos, né? Pregado na parede. Outras formações, Suas outras formações especializações. não te trazem paciência. São extremamente importantes para te dar qualificação técnica, né? Eu dou muito valor a isso, aos meus títulos, mas só isso não te traz paciente. O paciente ele tem que saber que você existe. E não só que você existe, ele tem que saber que você é bom, né? Não basta ser bom, tem que parecer ser Exatamente, bom, né? exatamente. Parecer ser bom. Exatamente. E como é que é essa relação dos teus pacientes, de uma maneira geral, ali, você, assim, eles te vendo no teu treino, a tua dieta, ou então você falando sobre curiosidades, você falando conteúdos ali? Cara, eu acho isso, assim, eu acho isso extremamente importante, né? Eu acho que a gente tem que ensinar e a gente tem que praticar o que a gente ensina, né? Isso é extremamente essencial. E o fato de eu fazer alguns vídeos de eu treinando, de eu me alimentando bem, é uma forma de eu ajudar a motivar os meus pacientes que me seguem, né? Ele fala, pô, o médico ele fala, mas ele faz também, Uma das sabe? frases que eu mais odeio faça o que eu falo, mas não faça o que eu Pô, faço, né? Isso não existe nos dias de hoje, né? entendeu? Aí, pô, tu chega no médico cardiologista que é obeso e fuma. Mas o cara manda você comer bem, manda você treinar e não fumar, você tá entendendo? Então, não existe isso, né? Então, são três caminhos para o sucesso, né? Que é justamente você ensinar o que você sabe, praticar legal, o tá que você tatuado ali? ensina, exatamente, Legal e perguntar demais. o que você ignora, né? Isso aqui é de São Beda. Pode Então, repetir pra gente mais uma vez? há 3 caminhos para o sucesso: ensinar o que se sabe, praticar o que se ensina, né? E perguntar o que se ignora. Legal demais. Então, cara, não tem. E não tem como você ensinar alguma coisa e fazer diferente, entendeu? Então, a plataforma Instagram, ela me permite isso. E é isso, né, cara? Gera uma proximidade mesmo, né? Quando eu abro a caixinha de perguntas, o paciente pergunta, eu respondo, tudo isso gera uma conexão, uma proximidade com o paciente. E eu acho isso bastante interessante, né? Isso faz parte do atendimento humanizado, de uma maneira geral. Eu sempre bato isso com todos os médicos que vêm aqui no nosso programa, que essa questão do atendimento humanizado.
Isso era um tabu para muitos médicos, e aí surgiram vários. Eu sempre repito a mesma coisa, eu acho muito importante sempre deixar isso bem claro. Ah, visita de médico. Ah, a consulta de resolve o problema do paciente em 10 minutos você já resolve. Hoje em dia isso não é mais assim, né? Cara, não é. É ver o paciente Assim, como um ser humano. exatamente, assim. Pior que ainda tem muitos profissionais que agem dessa forma, cara. E assim, Manuel, o paciente, ele tá carente de um profissional que de fato queira tratá-lo, sabe? E é tratar no sentido amplo da palavra, isso que você falou. Não é tratar, tipo, fazer uma consulta de 5 minutos, né? Rabiscar uma prescrição ali qualquer, dar 2 tapinhas nas costas do paciente e falar, pô, volta daqui a 3 meses. Não, não é. Você tem que tratar o paciente que está na sua frente, sabe? Então, ouvir o paciente querendo ouvir, né? Olhar no olho dele, né? Tentar entender a complexidade desse paciente espiritual, social. Pô, por que que ele pensa da forma que ele pensa, né? Pô, por que que o paciente está tão arredio assim? O que que eu posso fazer para No tentar seu caso, entender por que que ele come o que ele tá comendo? Exatamente, por que que ele come o que ele está comendo? Então, eu tenho que tentar entender esse paciente, trazer esse paciente para mim, entendeu? E aí, no final da consulta, eu tenho que chegar e falar, ó, cara, ó, meu telefone tá aí no receituário, tá? Qualquer coisa, me liga, tô contigo, entendeu? Então, assim, é assim que a gente tem que agir, né? E é assim que eu costumo agir para justamente gerar esse vínculo e ter resultado, né? Falo pro paciente, cara, eu quero resultado, eu quero que você emagreça. Porque se você emagrecer, você vai falar pro teu colega que eu sou É o bom, boca a que eu boca, o melhor fiz marketing. emagrecer, e vai me trazer mais O pacientes, melhor entendeu? marketing que existe não é o tráfego pago, não é o Instagram, é o melhor marketing do mundo, é o boca a boca. Ou seja, você faz um bom trabalho, você resolve o problema daquele paciente, cura ele daquela doença, ele vai te indicar. É isso aí. Que você passa a ser referência naquele assunto para ele. Então, eu acho muito importante. O problema é que o boca a boca ele não é escalável. O boca a boca ele depende do bom resultado. Sim, sim. O boca a boca ele depende com que você consiga primeiro fazer o teu trabalho para que depois esse bom trabalho se reverbere e faça com que te tragam mais pacientes, mais clientes, seja qualquer área, né, de uma maneira geral, e isso de uma maneira geral consiga, né, fazer com que a roda gire, né? Sim, sim. Eu vejo muitos médicos que eles não que eles dizem, não preciso fazer marketing digital, não preciso entrar na gente. Só os pacientes me indicam outros pacientes, as pessoas me procuram. Beleza, você realmente está fazendo um bom trabalho, você está tendo boca a boca, outras pessoas estão te procurando. Mas se você estivesse trabalhando marketing no teu Instagram, quantos mais você não poderia? Sim. Porque aí você vai escalar a quantidade de pacientes que você atende, depois que você escala a quantidade de pacientes que você atende, você escala na qualidade o boca a boca. Olha quantas pessoas você poderia estar atendendo, quanto mais você poderia estar cobrando, quanto mais pessoas você poderia estar salvando, ajudando, enfim. Aí a gente vai exponencialmente. E esse boca a boca, ele não é proporcional, né? Também tem isso. Sim. Já fizeram uns estudos nisso. Por exemplo, atende 10 pacientes. Tu atendeu 10 bem. Excelente, de forma excelente, né? Daqueles 10, 5 vão te indicar no máximo. Vão te indicar, exatamente. Agora atende ruim. Esse ele vai falar. Ele também reverbera de maneira 20, negativa. Exato. Muito mais. Ele reverbera muito mais. Isso tem, principalmente estudo no marketing. Eu que sou profissional da área e eu trabalho com isso. O sentimento negativo ele é muito mais forte do que o sentimento positivo. O sentimento negativo leve ele vai ser muito mais pesado do que o sentimento positivo, tranquilo. Ele me atendeu bem, tá bom, não faz mais que a obrigação dele. Sim, ele me atendeu mal? Não, é um absurdo. Ele precisa, eu vou dar nota baixa pra ele, Enfim, é só você ver a quantidade de relatos em iFood, só você ver a quantidade de relatos em, sei lá, Airbnb. Sim, sim. Poucas pessoas vão lá e falam assim, pô, gostei. Vou dar 5 estrelas ali, no próprio motorista de aplicativo. Escreve, né? Agora, se o motorista, nesse sol que tá hoje, o Rio de Janeiro, o cara não quis ligar o ar-condicionado, 1 estrela, motorista não ligou o ar-condicionado. Mas se ele tá com o ar-condicionado ligado, será que a pessoa vai dar 5 estrelas? Não dá. Por ele ter ligado o ar-condicionado? Entendeu? Então tem essa questão. E aí, pra gente finalizar esse podcast, a pergunta que eu faço pra também todos os profissionais que vêm aqui, que eu acho que é uma maneira de humanizar, uma maneira da gente passar, né, esse lado pessoal e até profissional do convidado que vem aqui. Qual foi o momento mais difícil da sua vida? Pode ser profissional, pode ser pessoal, mas que
de alguma maneira mostra que todos os bons profissionais também têm momentos difíceis. Sim. Cara, então, eu acredito que o momento mais difícil da minha vida tenha sido, eu acho que na pandemia, cara. Eu acho que, assim, foi um momento difícil pra mim, acho que foi um momento difícil pra todo mundo também, né? Porque na pandemia eu me vi numa situação onde num dia, né? Num mês eu ganhava X, no mês seguinte eu passei a ganhar meio X, né? Então esse impacto financeiro que eu tive durante a pandemia realmente... Você tava com filho já. Já tinha filho, Tava já. com 2 filhos, né? 2 filhos e tal. Então, Um recém-nascido, pelas um minhas recém-nascido, isso mesmo. E aí cara, isso teve um impacto negativo em mim. Graças a Deus as coisas acabaram fluindo bem, mas naquele primeiro momento a gente fica assim, né? Meio buscando alternativas. Mas como tudo que acontece de ruim, a gente consegue tirar algum aprendizado. E nessa época por conta disso, eu comecei a ler e estudar mais sobre mercado financeiro, finanças e tal. E aí o que eu percebi que muitos especialistas falavam, né, é que a gente vive num país de terceiro mundo, né? Então, os ciclos econômicos são muito curtos. Então, a cada 3, 4 anos, você vai ter, a gente passa por esses ciclos. Então, você vai ter um período de bonança e rapidamente, em 3, 4 anos, você já tem um período de adversidade, né? Então, qual é o jogo? Qual é o game? O game é que quando você tá ali na bonança, você tem que se preparar para a adversidade que ela vai vir, né? Legal. Isso não é um pensamento pessimista, não. Isso é algo que acontece É um naturalmente. pensamento para você se prevenir, né? É um pensamento para você ter uma reserva aí de emergência. Exatamente. Para você, e nos momentos que você tá bem, você não gastar tudo. Exatamente. Porque você sabe que aquele momento ali ele vai passar e vão ter momentos mais difíceis também. Mais difícil para vir. E aí, cara, depois disso eu comecei a ser mais pé no chão mesmo, né? Então agora a gente cresce, dá um respiro cresce, respira um pouquinho, depois cresce mais um pouquinho, respira um pouquinho, e a gente vai fazendo isso, né? E hoje eu tô aí. Mas assim, isso foi um aprendizado bom, cara. Foi um aprendizado Um momento bom, muito difícil muito que difícil, trouxe mas, um aprendizado muito legal. bom pra caramba. Legal, legal. E aí, agora, doutor Luiz, eu vou pedir para você olhar para aquela câmera ali e vou pedir para você dizer para os nossos telespectadores, pessoas que estão assistindo ou assistirão esse podcast, por que elas deveriam te seguir, por que elas deveriam acompanhar o teu trabalho no Instagram? Então, lá no Instagram eu tento sempre trazer bastante conhecimento científico, né? Sobre emagrecimento, menopausa. Eu tô sempre tentando me atualizar ao máximo possível com os últimos artigos. Então, eu trago bastante dicas, bastante conhecimentos práticos que vão ajudar vocês aí no dia a dia, ajudar aí na jornada do emagrecimento, até, de fato, vocês conseguirem tá vindo comigo lá na consulta e a gente ter um papo mais pessoal aí. Legal, legal. Te agradeço pela participação, doutor Luiz. Foi muito legal, tá? Muito obrigado. Tamo junto. Pô, de nada. E antes da gente terminar esse programa, aqueles mesmos 2 recados que eu dei no início, você que tem um profissional para indicar pra gente, pode ser do Rio de Janeiro, pode ser de São Paulo, Brasília, pode ser do Nordeste, qualquer lugar do Brasil, entre em contato pelo podcast Bússola Profissional, Instagram. Vou deixar aqui embaixo, assim como todas as redes do Dr. Luiz Edmundo também. Você entra lá e me manda o link desse profissional. Eu vou entrar em contato com ele, vou ver, nossa equipe vai entrar em contato, vai ver se é possível viabilizar dele participar do nosso programa, se é interessante, se é legal para os dois. E você pode estar indicando o próximo convidado do podcast O Bússola Profissional, olha que legal. Enfim, conto com a ajuda de vocês que tenham profissionais qualificados, pode ser tia, pode ser amigo, irmão, enfim. Entre em contato que a gente vai falar com esse profissional e viabilizar esse papo, esse encontro. E o segundo recado, você que é profissional da área da saúde, que assim como o Dr. Luiz Edmundo, está querendo entrar nas redes sociais, está querendo começar a captar clientes, pacientes, começar a se posicionar nas redes, começar a ter uma relação, estreitar as relações com seus pacientes para você conseguir, né, ter mais autoridade, para você conseguir de uma maneira geral se colocar nas redes sociais da maneira certa, já que, enfim, todos os profissionais da área da saúde hoje estão, os que não estão
estão deixando de atender muitos pacientes, estão deixando dinheiro na mesa de uma maneira geral, estão deixando de crescer, ou estão fazendo isso de forma muito lenta, poderiam fazer de forma muito mais rápida. Vou deixar meu Instagram aqui embaixo, MKTD Pacheco, para você entrar em contato comigo, para a gente marcar uma reunião, para a gente trocar essa ideia, para a gente conversar e viabilizar uma maneira, um plano correto de como você pode entrar nas redes sociais e começar a produzir conteúdo. Semana que vem. Não posso dizer ainda hoje, mas o mais breve possível. Beleza? E é isso, ficamos por aqui com o episódio. Se eu não me engano, eu acredito que esse episódio, pela ordem, ele é o episódio 18 do podcast Bússola Profissional. Enfim, a gente vai conversando, vamos trazendo outros profissionais, seguimos com a meta de trazer profissionais aqui no nosso programa de todo o Brasil. Aguardem que em breve vem mais novidades. Eu fico por aqui e um grande abraço.